Bom, gente, vamos então continuar, né? E nesta aula agora nós vamos falar então sobre o princípio da incerteza. Aqui mostra claramente para nós duas figuras que representam um pouco onde nós vamos chegar, né? Aqui nesse caso você conhece muito bem aonde que está esta posição desta bola, mas você não sabe para que lado que ela está indo. Aqui você sabe qual que é a direção em que ela está se movendo, mas você não sabe onde que ela está precisamente. Ela está meio deslocada aqui nessas posições. Essa é um pouco da ideia que surge então com as ideias de Heisenberg. Vamos ver então a respeito disso. Algumas considerações iniciais, né? A primeira consideração é que a energia ela é transportada por ondas. E isso ficou muito claro para nós, né? Em termos da energia radiante. E também como onda, né, de água, né? Por exemplo, as ondas do mar. Ela transporta energia porque ela está ali transportando matéria. A radiação ela se comporta tanto como partícula, tanto como onda. E em qualquer medição, apenas o modelo se aplica. Aqui vem um aspecto muito importante que eu gostaria de salientar, que é o fato de que nós temos aqui, né, o princípio, né, que foi estabelecido aqui por Bohr, que é da onda-partícula. Não quer dizer que a pergunta deve ser feita: será que a luz é onda ou será que a luz é partícula? Será que o elétron se comporta como onda ou se comporta como partícula? Não. São as duas coisas ao mesmo tempo. Acontece que em determinadas situações ele vai se comportar como partícula, em determinadas situações ele vai se comportar como onda. Não é? Então, da mesma forma que nós descrevemos uma onda da radiação eletromagnética, né, por uma equação como esta, onde claramente a gente vê aqui, né, o ondulatório, né, seno aqui, onde que ele vai seguir este formato. Então, a partícula deve ter uma função semelhante, né, onde que aqui é chamado de psi, e que se o epsilon está relacionado à intensidade, o psi ao quadrado seria justamente alguma coisa relacionada à probabilidade, né? Porque de alguma forma está relacionada à intensidade, né? Essa que foi a expectativa, né, que Bohr coloca, de que então, se a partícula está se comportando como onda, quando ela se comporta como onda, essa função que vai descrever essa onda vai ser alguma coisa ao quadrado e vai te dar a probabilidade de onde se encontra o elétron, né? Então é mais ou menos aquela ideia que nós temos aqui, né, da onda ela se deslocando, né? Então ela está localizada nesta parte aqui e está se propagando, tá bom? Pois bem, que o Heisenberg propôs? Ele propôs fazer um experimento, né? Que a gente chama de experimento é, é, mental, né? Que a gente chama de louco. Qual que é a ideia? Vamos já direto aqui nesta curva que nós vamos entender. Olhando aqui para o lado direito, nós vamos ver um experimento mental, que a ideia é a seguinte: como é que eu poderia ver o elétron? Bom, primeiramente eu teria aqui os meus olhos com um microscópio, olhando uma luz que é refletida pelo elétron, porque na verdade a gente não enxerga, né? O que a gente vê na verdade é a luz refletida pelo objeto. Então você tem a luz que reflete e vai em direção aos olhos. Bom, qual que é a expectativa? A expectativa é que você vai ter aqui uma luz, né, e que vai ter uma imagem que vai ser difusa devido ao padrão de difração, né? A luz, quando passa aqui, ela vai se difratar, né, porque o átomo aqui é da mesma ordem de grandeza do fóton incidente, então ele vai se difratar. E qual que é esse valor, né, que está sendo difratado? Vai ser da ordem de lambda sobre seno de θ'.
Então esse valor aqui, né, que é o que nós vamos ver ele difratado, né, que é esse componente que foi difratado aqui do momento do fóton que incide, né? Ele vai transmitir parte desse momento para o elétron, e então nós teremos aqui uma parte aqui que é devido ao espalhamento, ok? Por outro lado, você tem se o fóton ele é espalhado, então pela quantidade aqui do momento, o momento do elétron vai ter que ser alterado também. Então nós temos aqui de por um lado o ΔX, que é dado por isso, que seria como você vai enxergar a imagem do elétron, e o momento dele também, né, em função se você tem aqui um deslocamento do fóton pelo espalhamento, então o elétron vai ser deslocado na outra direção. Você vai ter aqui um processo de conservação de momento também, e você terá desta forma este valor, né, de 2p sendo θ', e lembrando que P é H sobre lambda, então nós vamos ter este valor. Ora, no experimento dele, ele falou assim, bom, se eu multiplicar então a variação do momento que houve do elétron mais a variação da posição dele, né, a multiplicação desses dois, nós vamos ter um valor da ordem de 2H. Né? O que significa isso? Significa que quanto mais preciso eu tiver o ΔX, né, não é isso? Quer dizer, se difratar ali menor, se espalhar menos, né, a radiação, menos preciso eu vou ter o momento. O contrário também é verdadeiro, né? Quanto mais eu tiver certeza que da posição, né, do momento como ele foi, menos informação eu vou ter de como que essa luz está difusa, então eu não vou saber onde que está o elétron. Então isso é uma consideração que ele chegou somente a partir de uma observação mental. Mas lá na frente, quando nós entrarmos com as equações de Schrödinger e tudo, fomos estudar os postulados, nós vamos chegar, né, nessa equação aqui, que é essa que é realmente a que é observado, né, que o ΔX vezes o ΔP é maior do que H barra sobre 2. Então este é o valor que nós vamos ver lá nos livros, tá bom? Então é isso. Para não deixarmos assim essa questão do princípio da incerteza, ele vale para vários outros aspectos também. Então nós vamos ver ao longo do tempo que nós vamos ter não só esse princípio da incerteza atuando aqui no momento e na posição, como também na energia e no tempo, tá? E nós temos também outros, por exemplo, o momento angular total e o momento e os componentes, né, do momento angular do elétron também, eles têm um princípio da incerteza que vai atuar, que nós vamos comentar no momento adequado. Isso aqui é apenas um artigo, né, saiu na Science, que trata justamente deste problema, né, ainda, né, do princípio da incerteza, em que ele vai estudar e vai discutir sobre esta questão. Então, o princípio da incerteza pode ser visto um pouco como esta figura aqui, né, que eu gosto muito, que é uma figura que mostra duas imagens. Observem que você tem uma imagem inicialmente de uma velha, onde você tem aqui a boca, o queixo, o nariz, né, os olhos e o cabelo. Aqui ela está com um véu no cabelo.
Ou você pode ver uma jovem que você está olhando de perfil, né? Então ela está olhando lá para o fundo do quadro. Aqui você tem o nariz dela, os olhos, orelha, né? Aqui fazendo o desenho do queixo. Aqui parece que é o pescoço com uma gargantilha, né? Como um colar, tá? Com o cabelo esvoaçante. Então você tem essas duas figuras que você consegue ver mas você não consegue ver de uma vez só. Se você está vendo a velha, você não está vendo a moça. Se você olha e vê a moça, você não está vendo a velha. Ok? Então é isso.